Estava dando uma estudadinha básica a respeito de alimentação, de quais são os processos que acontecem no nosso corpo, né, a partir dos alimentos que ingerimos, questão das proteínas, aminoácidos, alimentos altamente nutritivos. Se você acompanhou os 7 vídeos da série aí, quando eu fiz, aí, quando eu estava prestes a fazer os meus 5 casinhos de teste, que foi um espetáculo, tá na playlist aí, terceira série de vídeos de 7 dias. Eu mostrei bastante sobre a minha alimentação, né? O meu teste de 10K é amanhã, daqui a pouco, 7h30, live top, que eu vou falar coisas relativas. Mas essa semana não deu, né, para fazer 7 dias. No entanto, eu tenho sempre uma vontade, né, de saber cada vez mais sobre essas coisas. E qual que é o intuito deste conteúdo? Te falar de forma básica o que eu aprendi no dia de hoje. Logo, não é nada tão aprofundado, até porque eu também não sou profissional da área, mas como eu sei que boa parte dos corredores não se interessam por esse tipo de assunto, nem para pesquisar, embora a gente sempre dê de dica, busque conhecimento, só que a gente sabe que as pessoas dão prioridade a outras coisas, né? Então eu vou falar de forma bem rápida aqui, basicamente o que eu angariei de conhecimento e que inclusive corroborou algumas informações que eu já sabia. Vai ser bem simples, bem didático, da melhor maneira possível, segundo ao que me cabe, né? Então é o seguinte, vou falar de uma forma bem aleatória, tá? Conhecimento básico a respeito de alimentação e por que é tão importante para que a gente performe na corrida. Vamos lá, um dos alimentos mais importantes que existem no mundo, um dos superalimentos assim considerados, é o ovo. Né? Ele é o segundo maior alimento considerado até o presente momento, só perde para o leite materno. E por que o ovo ele é tão importante? Porque o ovo dá origem à vida. Dentro do ovo tem o germe, né, que vai se desenvolver até virar o pintinho. Então, o que é necessário para uma vida ser gerada? Muitas coisas. Então, por isso que ele é muito importante. Só que, claro, a gente sabe que tem as pessoas veganas, né, que não ingerem nada que seja animal ou de origem animal, né, que tem a ver ali com o processo de geração da vida. Eu não quero entrar nessa questão, mas eu só estou passando uma informação até porque eu me alimento, né? Nada contra se você for uma dessas pessoas, mas aqui a intenção é sempre passar informações de valor, né? Da melhor maneira possível. Dita essa questão a respeito do ovo, vamos para outra questão. Quando a gente ingere qualquer alimento, na nossa boca tem enzimas. O que são enzimas? São falando de uma forma bem chula, tá? Só para ficar ilustrativo, vamos dizer assim. São coisinhas que acabam, fazem a diluição do alimento. Se a gente ficar com o alimento parado na boca, ele vai acabar. Por quê? Por causa das enzimas. Entende? Então aí vai descer, coisa, tudo, etc e tal. Aí vai passar por todo um processo, vai ser pelo esôfago, pelo estômago, até chegar no intestino. Esse é um ponto legal de falar. Porque no intestino ocorrem processos muito importantes que a gente nem se toca. Hoje mesmo eu fiz uma alimentação bem caprichada na hora do almoço e às vezes eu tenho o costume de fazer a minha caminhadinha. Só que quando a gente começa a caminhar, ocorre a peristalsia, que são movimentos peristálticos, que começa desde o esôfago até e passa, né, pelo estômago, vai pelo intestino também. O que é essa peristalsia? Nada mais, nada menos do que, se você tivesse com a boca parada, se você tiver com o corpo, entre aspas, parado, a tendência é que o próprio esôfago vá fazendo movimentos para favorecer a descida desse alimento, mesmo que você esteja com ela parada. Tá certo que não vai descer de uma forma legal, pode até correr risco de entalar, não é essa a ideia, mas isso acontece no nosso corpo. Quando a gente começa a caminhar, essa peristalsia ela fica mais acentuada. Então o que acontece? Dependendo do tanto de alimento que você mandar, vai liberar o intestino, você vai querer ir no banheiro, coisa do tipo, foi o que eu vivi hoje, né? E aí eu tive que voltar, tal, e enfim. E eu vou tocar num ponto aqui agora. Se você estiver se alimentando, pause o vídeo, acabe de se alimentar, depois você volta, porque eu vou falar coisinhas um pouco sujas aqui agora, tá? Se você não gosta, já sai do vídeo. Eu vou falar sobre as fezes, o cocô. O que acontece? Quando a gente acaba de se alimentar, existe um tempo para o nosso organismo absorver
aquele líquido que está no cocô de modo a ele ficar sólido, entende? Se a gente não dá um tempo para o corpo absorver não apenas esse líquido, mas os nutrientes também do cocô, e eu estou falando do intestino, porque onde as fezes são geradas? Lá, no intestino grosso, né? E essa é uma parte muito importante, porque lá também é absorvido as vitaminas, os nutrientes. Os nutrientes também são absorvidos no intestino. Se a gente não dá um tempo, depois que a gente faz uma alimentação, para esses nutrientes e essa água e esse líquido ser absorvido, a gente perde boa parte deles ao evacuar imediatamente após a refeição. Isso não é eu deduzir, isso eu já ouvi de um nutricionista e ouvindo de médicos também, inclusive pela pesquisa que eu fiz hoje, é uma coisa que, putz, cara. Então, assim, dependendo de qual seja o seu costume, é válido você pensar nisso, entende? Uma coisa que eu vou mudar na minha rotina é o seguinte: depois que eu acabar de fazer refeições assim importantes, eu não vou fazer caminhada nem nada. Tá certo que a gente já sabe isso há 1000 anos, né? Não pode fazer nada depois que acaba de comer. Mas assim, eu pensava que era tipo que ia entalar, porque tá certo que se for uma coisa intensa vai correr risco. Mas eu pensava que tipo, se for fazer uma coisinha de leve, uma caminhadinha, não pega nada. Só que pega por essa questão que não tem nada a ver com o que eu acreditava, mas que acontece no nosso organismo. Atrapalha a absorção de nutrientes e de líquido que ocorrem lá no intestino. Isso é um ponto muito importante, entende? Então, é uma coisa a ser salientada. Bom, eu falei que o vídeo não ia ficar tão longo, né? Tem outras coisas muito importantes, muito legais também pra gente saber. Se você gostou, escreve aí, se você quiser, a segunda parte. Hoje, às 7h30, Live Top de Everson HMS. Escreve aí, caso você queira uma segunda parte que também tá top.